Agora me parece que foi. Ei, será que agora foi? Vamos lá, vamos lá. Fabrício voltando. Me parece que agora a conexão voltou, pessoal. Rose, bom dia, querida. Sim, agora voltou. Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Agora sim, agora vai. Nós reiniciamos aqui toda a internet e agora parece que está tudo tranquilo, sim. Sejam muito bem-vindos, querido, à nossa casa do Reprogramando Lives, a essa live de número 92, onde o Dr. Murilo Bovo, que já está aqui conosco, estará falando sobre o primeiro setênio da antroposofia. Vamos lá. Vou já te colocar na sala, Murilo. Conectando aqui. Bom dia, querido. Seja muito Bom dia, tudo bem-vindo. bem? Tudo Tudo bem? certo. Te escuto Tá conseguindo me bem? ouvir? Te Ótimo. escuto. Bom dia. Te escuto bem, Bom te dia. ouço bem, ou te ouço bem, te vejo bem. Tá tudo Aham. certo. É muito Que bom ter bom. você aqui conosco para falar desse tema, né? A antroposofia, os setênios da antroposofia é algo que sempre me encantou muito, Murilo. Desde que eu Aham. conheci, na verdade, desde que eu me formei na psicologia, os ciclos da vida sempre me chamaram muito a atenção. Eu gosto muito de olhar a vida através de ciclos, né? E os setênios, eles Uhum. falam exatamente disso, né? Então, quando eu escutei sobre os setênios pela primeira vez, fez tanto sentido para mim, né? E saber que cada Sim. setênio, né? A cada 7 anos, nós temos, a nossa vida é pautada, né? Por transformações, por desafios, né? E cada setênio tem o seu desafio especial. E hoje a gente vai falar exatamente do 0 aos 7 anos, onde o mundo é bom, não é isso? O mundo é bom. Sim. E para isso a É gente isso mesmo. trouxe, o Murilo Bovo, que é especialista em crianças, ele é psicólogo, ele é médico, ele tem uma especialização, uma pós-graduação em nutrologia, em medicina ampliada pela antroposofia. Então, ninguém melhor do que o Murilo para falar para a gente sobre esses setênios. Queridos, sejam muito bem-vindos à nossa casa do Reprogramando Live, Hoje eu tô meio atrapalhada porque já começou no Reprogramando Muito Hábitos. cedo. Seja muito bem-vindo, viu? Tá certo. Agradeço muito, Márcia, pelo convite, tá? Pela oportunidade de poder trazer esse tema aí tão bonito. Agradeço também a indicação da doutora Andréia, né? Ela teve algumas Sim, participações aqui, trouxe algumas ideias. E realmente, assim, é uma visão muito bonita dos setênios, né? Da biografia humana que o Steiner traz através da antroposofia. E esse é o primeiro ponto que eu queria colocar, né? Que é da onde que eu estou falando, né? A ideia é essa, eu estou trazendo um pouco essa visão que é da antroposofia, que foi o Rudolf Steiner aí que criou e que trouxe. Márcia, me localiza um pouquinho, assim, a doutora Andréa falou um pouco já o que que é antroposofia, a visão trimembrada, quadrimembrada, ela chegou a falar um pouco sobre isso? ela chegou a Tá. falar. Eu não sei se todas as pessoas que estão aqui assistiram às lives Uhum, dela, mas talvez se a gente puder começar realmente pelo recorte, né, do primeiro uhum, setênio, talvez seja, uhum. né? E aí, o que que eu vou fazer? Qual o convite que eu faço para vocês que estão assistindo a gente? Vamos fazendo perguntas, né? Se tiver Isso, alguma coisa isso. que, nossa, mas espera aí, isso aqui não encaixou direito, pergunta aqui para gente. O que que você acha? Pode ser Uhum. assim? Perfeito, perfeito. Imagino assim mesmo, né? Tá ótimo. Eu gosto de ouvir um pouco assim as pessoas, o que que elas estão entendendo, o que que elas dúvidas que estão surgindo, né? Então podem ficar bem à vontade de trazer as perguntas. Eu não sei se eu vou conseguir ler aqui na hora, mas acho que você me ajuda, né? Isso, fica tranquilo, eu vou ficar Tá. aqui atento. O que eu vou fazer de repente, se você estiver no meio Uhum. da fala, eu não faço a pergunta
em seguida eu dou um tempinho Tá, e aí eu te faço, tá bom? perfeito. Tá bom, tá bom. Então vamos começar a falar um pouquinho aí da visão da biografia humana, então uma visão que Rudolf Steiner trouxe da antroposofia, e é bem essa ideia que você já falou, Márcia, da gente olhar a biografia humana mais ou menos dividida em períodos de 7 anos, que nós chamamos dos setênios. Uhum, E os 3 primeiros setênios, né, do 0 ao 7, do 7 ao 14, do 14 ao 21, são setênios extremamente importantes, dentre eles o primeiro, porque a vivência desse setênio é o que a gente vai carregar para o resto da vida. É a nossa formação básica enquanto estrutura física, emocional, mental. Então, é um setênio extremamente importante e especial, né? E como a gente está vivendo aí um momento muito diferente, de muito desafio, muito exigente, acho que vale a pena a gente tentar olhar para isso, para tentar resguardar um pouco esse primeiro setênio que é muito precioso, sabe? uhum, E então essa visão que o Steiner trouxe, cada setênio tem um amadurecimento, tem alguns acontecimentos marcantes, tem algumas crises que é possível localizar nesse desenvolvimento. uhum, E a característica assim que a gente percebe do primeiro setênio é isso, né? A ideia é que a pessoa ela possa sair desse setênio com esse registro de que o mundo é bom. Ela tem que carregar isso dentro dela a partir desse setênio. uhum, Só que o mundo é bom, se a gente for olhar, tem uma série de pré-requisitos, né? Então, o que que eu preciso vivenciar nesse primeiro setênio para que eu possa sair dele com essa sensação, olha, o mundo é bom. Então, a primeira coisa é uma segurança nesse ambiente que eu estou mergulhado nesse primeiro uhum, setembro, né? E muito dessa segurança vem do que a gente chama de uma necessidade nesse primeiro setênio, que é rotina. Então, quanto mais for possível, né, ser estruturado uma rotina nesse primeiro setênio, mais ele vai fluir de um jeito saudável, né, de um jeito bom para aquele indivíduo. É, lembrando um pouquinho, né, essa visão da antroposofia trimembrada e quadrimembrada. Então, preciso resgatar um pouquinho esse conceito sim, para poder explicar algumas coisas desse primeiro setênio. uhum, Vou fazer isso de uma forma bem resumida, porque a gente não tem tanto tempo, né? Aí, se alguém ficar com dúvida, pode perguntar. Mas, então, a visão trimembrada do ser humano que o Stern traz é uma elaboração que ele traz de conceitos mais antigos, né? Inclusive da Grécia. E aí a ideia de que o ser humano ele é constituído de 3 polos principais. O primeiro polo é o polo neurosensorial, que tem a ver com os pensamentos, com a consciência, com a cabeça, e é um polo de uma atividade desgastante. Ele tem uma atividade intensa catabólica. Né? Se a gente vê o funcionamento do cérebro, ele consome muita glicose, ele consome muita energia, né? E é um polo de menos vitalidade do que outros, né? Então, eu uso toda essa vitalidade para eu produzir pensamentos e consciência, para eu estar desperto. uhum, Então, esse é o primeiro polo. Oposto a esse, a gente tem um polo metabólico, que é o da barriga, o principal órgão é o fígado, e esse polo metabólico ele tem a ver com vitalidade, com anabolismo, com síntese de substância, com processos de crescimento. Então tem uma oposição, um polo neurosensorial, que traz consciência, e um polo metabólico que traz vida, que traz vitalidade. E entre eles, aqui no peito, pulmão e coração, o polo rítmico, que são esses órgãos rítmicos que tentam equilibrar a oposição desses outros 2 polos. Né? Então, o ideal é que eu não esteja nem muito no neurosensorial e nem muito no metabólico, mas que eu esteja de uma forma equilibrada. E quem traz esse equilíbrio é o polo rítmico, que fica no meio. Então, nesse polo neurosensorial é o pensar a principal atividade, no polo rítmico é o sentir a principal atividade,
Tanto é que qualquer emoção, respiração muda na hora, batimento cardíaco muda na hora. E no Daí a polo importância da metabólico, respiração consciente, né? exatamente, exatamente. Tô atuando diretamente no polo rítmico, cuidando desse ritmo para trazer saúde e equilibrar os outros polos. Perfeito. E o polo metabólico, que é a principal atividade, é o querer, é o fazer no mundo, é o que eu desejo, né? É o que eu quero, é o anabolismo que eu quero fazer no mundo, vamos A dizer assim. ação mesmo, né? Esse A agir. ação, né? Querer o fazer. Então é importante a gente ter essa visão, por quê? Porque no primeiro setênio é uma atividade intensa do polo metabólico. A criança em si, a menor do primeiro setênio, ela é extremamente metabólica. Ela está numa atividade de vitalidade muito grande, de síntese de substância, de construção do corpo. Né? Então, essa vitalidade ela vai sendo usada para o movimento, para estar no mundo e para construir corpo, né? Para fazer substância, trazer crescimento. Essa é a principal atividade da criança, ela tem que estar mais nesse polo nesse momento. No segundo setênio, é o amadurecimento do polo rítmico, que vai ser mais intenso. E no terceiro setênio, dá para a gente dizer do polo neurosensorial, mais intenso. Né? Então a gente precisa entender isso para poder respeitar e ajudar esse desenvolvimento da criança de acordo com os setênios. Então esse primeiro ponto é muito importante para a gente pensar em algumas questões da pandemia. Então os três polos, né, e a criança com essa atividade intensa do polo metabólico no primeiro setênio. Agora eu vou trazer um pouquinho rapidamente a visão quadrimembrada do ser humano. É complexa a antroposofia. Tem a visão heptalembrada até, são muitas visões, mas é interessante. E nessa visão quadrimembrada, a gente entender o ser humano possuidor de quatro corpos ou quatro organizações principais. A primeira organização é a organização física, é o corpo físico, que é esse que ocupa espaço, e que é um corpo que a gente compartilha com o reino mineral. Quando a gente morre, esse corpo vira pó, ele volta para a terra, ele vira mineral. Né? É um corpo que em si ele não tem vida, porque ele está no reino mineral. O que traz vida para esse corpo é isso que a gente chama de organização vital, ou corpo etérico, que o Steiner chamou. Essa organização vital tem mais a ver com o polo metabólico, sim, claro, e ela tem a ver, ela se carrega desses processos de crescimento, de regeneração, de anabolismo, de síntese de substâncias. Né? Então, é o polo da vida, é o que traz vida a esse corpo mineral. Numa outra instância, a gente tem o corpo astral, ou organização anímica, que tem a ver com a nossa alma. Então, tem a ver com o que eu sinto, né, com os meus desejos, com os meus impulsos, com os impulsos de sobrevivência, de reprodução. É, esse corpo a gente compartilha com o reino animal. Então, todos os seres que dormem e acordam, que têm essa oscilação de consciência, possuem esse corpo astral, tem essa organização anímica. E a principal função dela, de produção, é a consciência. Eu estar desperto, consciente do que está acontecendo comigo e à minha volta. No corpo etérico anterior, todos os seres que nascem e morrem em algum momento têm esse corpo etérico. Corpo etérico, Tem isso, tem essa organização vital, as plantas, os reinos vegetal. Na organização anímica, o reino animal. Então, consciência, dormir e acordar. E no ser humano tem esse quarto nível, que a gente chama de organização do eu, ou eu, que é a nossa parte mais espiritual, é o nosso espírito, que passa pelas reencarnações, pelas várias vidas, que está nesse processo de evolução, que tem a ver com o nosso karma e com a nossa biografia, né, com as vivências que eu tenho na vida e esse crescimento que eu vou ter nessa evolução
que eu vou tendo na vida, né? Então, na criança do primeiro setênio, já dá para a gente, né, inferir que a principal atividade é do corpo etérico. É ele que vai estar ali numa atividade intensa, crescendo, amadurecendo e trabalhando no corpo físico, construindo o corpo, fazendo substância, Desenvolvendo ali, né? desenvolvendo, né, construindo órgão. Então, o próprio formato da criança, toda redondinha, a criança tem uma quantidade de líquido no corpo muito maior do que a gente, adulto. Então, tudo isso tem a ver com essa atividade desse corpo etérico, desse corpo de vida, né? E nesse primeiro setênio, essa vitalidade ela é canalizada para produzir corpo, um corpo saudável, um corpo que sirva para o que esse eu vai precisar enfrentar na vida. Então esse eu ele vai chegando cada vez mais e ele vai transformando esse corpo com a ajuda do corpo etérico. Quem faz isso é o corpo etérico na criança, principalmente no primeiro setênio. Então, essa vitalidade, ela vai ir, de repente, para produzir consciência, para produzir pensamento, mais tarde. Então, é mais ou menos a partir dos 7 anos que acontece essa atividade mais intensa, começa a acontecer, né? Vem para o ritmo e depois vem para o pensar de forma mais intensa. Então, se eu estou entendendo bem, entre os 0 e os 7 anos, né, é atividade, né? A criança está ali na Sim, ação, né? É isso, né? sim, Nesse movimento sim. constante, né? De Isso. descoberta, né? De... Uhum, Isso, exatamente. E de produção do corpo, de produção de órgãos, de substância. Essa é a principal atividade da criança, ou que ela deveria estar fazendo com maior intensidade nesse primeiro setênio. uhum. Uma outra característica muito importante desse primeiro setênio é que a criança, nesse momento, é como se ela fosse uma esponja. Ela absorve tudo que está no ambiente e manifesta. Então é como se ela tivesse mergulhada nesse corpo etérico do lugar da onde ela está vivendo, da família, da onde ela está. Então ela tem tudo que está à volta dela penetra profundamente no corpo etérico dela, interfere profundamente nesse corpo etérico que está atuante de forma predominante nesse primeiro momento. Então isso é importante, né? Se a gente fosse pensar numa imagem, né, desse primeiro setênio, é como se fosse um círculo e uma seta entrando dentro desse círculo. Nesse sentido, o de Uau! fora entra profundamente e interfere nesse corpo etérico. Então daí a importância da rotina, né? Nossa, De ter Murilo, e agora? horário. Isso. Desculpa, Murilo, mas agora eu tô assim, né? Eu tô imaginando É, aqui, né? isso. Dada a importância desse desenvolvimento, desse primeiro setênio, desses 0 aos 7 anos, né? Nessa situação de pandemia, onde a gente sabe, né, que a rotina das casas, né, de todas as famílias mudou, onde a gente sabe que está tendo assim uma série em muitos lares, né, uma série de adaptações, inclusive do casal, dos pais com os Uhum, filhos, né? uhum. Como isso pode estar afetando esse desenvolvimento desse primeiro setênio? Isso, isso. Infelizmente tem até que piorar um pouquinho mais, que nesse primeiro setênio, uma atividade muito importante da criança é a imitação, né? Ela vive, ela aprende nesse primeiro momento por imitação. E, na verdade, né, quando a gente traz esse olhar da antroposofia, essa imitação é muito mais profunda do que eu imagino. A criança, por ela estar tão suscetível a esse fora dela, né, esse entorno, ela imita o pensar dos pais, o sentir dos pais e o fazer dos pais, né? Então, olha que profundo isso. O que, né, principalmente as figuras dos pais, o cuidador mais próximo, mas também do ambiente que ela está mergulhada. Então, os pensamentos que estão ali nesse ambiente, a criança manifesta dentro dela. O Necessariamente sentir, não precisa ser expresso.
E não, dificilmente vai ser expresso verbalmente, porque ainda não tem tanto essa elaboração, né? Não, eu Então ela digo dos manifesta pais, né? muito. Eu digo dos pais. Os pais não precisam É, necessariamente estar ah, falando, sim, verbalizando. sim, sem dúvida nenhuma, Aham. né? Porque ela está ali mergulhada e está sentindo. Tem uma ideia muito interessante da psicanálise lacaniana, que eu gosto também, que eles trazem uma frase, assim, uma ideia assim: a criança é o sintoma do casal parental. Eu acho isso tão significativo, porque Muito. é isso, tem algo que está no inconsciente dessa vivência dos pais, a criança está mergulhada nisso e ela manifesta. É como se ela tirasse ali o que está escondido debaixo do tapete e mostrasse, ó, tá aqui. Aí Mas tu por faz, quê? olha, Por nossa, da causa, onde vem isso? da onde Ah, vem isso? O que está acontecendo com essa criança? Meu Deus do céu, né? exato. Mas é justamente por isso, por ela estar mergulhada nesse corpo etérico envolvendo ela, e ela está sentindo e vai manifestar isso de alguma maneira, Uhum. sabe? Então, só de olhar para isso, a gente já tem que pensar o cuidado que eu preciso ter nessa pandemia, por exemplo, de conseguir manter uma rotina, um certo ritmo, né? O ritmo desse primeiro setênio, no que está acontecendo na casa. Então, o horário de comer, o horário de dormir, o horário de brincar, o horário de almoçar, né? O horário de estar um pouco à toa. A criança também precisa do ócio, não dá para encher a criança de atividades, sabe? Tem que deixar o momento ela mais solta também. E essa rotina, se ela for rígida, se ela for matemática, mecânica, ela é destrutiva. Faz o efeito contrário. Tem que ser leve, tem que ser Lúdica, brincando, tem que né? ser com alegria, tem que ser lúdica, tem que ser fantasiosa nesse primeiro setênio, tem que ser cantando, tem que ser bem leve, né? Então eu construo uma rotina, eu vou conduzindo a criança nessa rotina, mas da maneira mais leve possível. Não é simples, ainda mais nessa situação de pandemia. Então esse é um primeiro cuidado, né? Com tudo isso que aconteceu, com todas essas mudanças de home office, de não sair, de ter que ficar mais em casa, de eu conseguir preservar essa rotina o máximo possível para a criança e de um jeito leve, brincando, com alegria, né, de uma forma lúdica. Então, isso é um elemento extremamente importante nesse momento, essa questão da rotina. A Luana tá até colocando aqui, querida, bem-vinda. Ela tá até colocando aqui, ela tá com uma pequenininha, né? Essa construção de rotina leve é um desafio. Sim, sim, Tá? é muito, né? É claro que a gente não precisa ter as coisas assim de uma forma muito idealizada, mas a gente tem uma direção, algo que a gente está tentando fazer e construir. E eu vou fazer da melhor maneira possível. E quanto mais eu conseguir fazer, melhor vai ser para a criança, né? É claro que com a criança menor, recém-nascido, muito pequena, é mais difícil. A criança tem o ritmo dela, né? E eu tenho que respeitar isso e conduzindo ela aos poucos, conforme for amadurecendo, para dormir à noite, durante o dia estar acordado, enfim, preservar as horas de sono da criança. Então esse já é um primeiro cuidado, que já dá muito pano para manga, né? Quem está ali fazendo, tentando, sabe como é, né? Uhum, uhum. Tem mais perguntas aí, Márcia, sobre isso? Ela tá colocando aqui, né? Quero que ela durma na mesma hora, né? E ela vai sentindo o dia e muda. Isso, é, Aham. é um pouco isso, né? Então, e também, né, Márcia, essa questão da rotina, então nos remete, e também essa questão da imitação e da criança estar mergulhada nesse ambiente, nos remete à necessidade dos pais, das pessoas que estão em volta dela se cuidarem internamente, né? Que elas possam cuidar também do pensar, do sentir delas, da parte emocional delas, né? Então também não adianta eu tentar estabelecer uma rotina para a criança e eu não estar vivendo uma rotina também para mim, Exato. né? Essa mentira a criança vai sentir,
né? Então, é a construção de uma rotina na casa mesmo. E essa rotina vai chegar até a criança. Ainda mais nesse momento da pandemia. Isso fica mais importante ainda, né? Mudanças de hábitos mesmo, né, Murilo? Mudanças de Sim, hábitos. sim, sim, exatamente, né? O E horário a de gente não está acordar. e a gente não tá falando que seja fácil, né? Porque na verdade, quando, né, quando a pandemia chegou, né, quando o Covid chegou, pegou realmente todo mundo, né, de muita surpresa, sem saber o que fazer, sem saber como fazer, Uhum, sem saber até quando as coisas ficariam dessa forma, né? Então, uhum. mesmo aquelas famílias, né, que trazem consigo uma estrutura assim, né, um equilíbrio maior na casa, houve também um desequilíbrio, né? Houve um Sim, caos sim, inicial, né? E tá tudo sim, bem, era o que a gente tinha é, naquele momento, né? Mas e a partir é. de agora, né? O que que a gente já pode ir fazendo? Porque está muito Isso, claro que isso. as coisas ainda vão permanecer por um tempo, que a gente não sabe que Uhum, tempo que é esse, né? aham, Então, daí essa sim, importância sim. desse conhecimento, né, Murilo? De saber Isso, quanto é isso, necessário isso. é. E além disso, né, Márcia, por a criança estar mergulhada nessa imitação, nesse etérico, a necessidade dos pais também, de repente, fazer a terapia deles, olhar o processo deles, né, e isso reflete na criança. E isso tem tudo a ver com esse momento da pandemia, porque o que eu tenho percebido na clínica, nos atendimentos, e conversando com outros profissionais, é que nessa época da pandemia, ela é como se ela trouxesse à tona aquilo que não está muito bem estruturado, né? Então a relação ali, o que estava mais ou menos na relação com esse confinamento, com essa pandemia, vem à tona, eclode, né? Fica aquela coisa esquisita, né? Fica mais ao extremo. Então, num ambiente que tem uma criança pequena do primeiro setênio, isso é muito significativo. A gente tem que olhar muito para isso, cuidar disso logo, né? Então, se tem uma questão na relação dos pais, isso é necessário ser olhado e ser cuidado, porque isso vai chegar na criança também, sabe? Porque ela está mergulhada nisso. Então, a importância de cuidar das relações ali dos pais e dos pais se cuidarem também internamente, dentro do possível. Muito Murilo, importante. a Eunice está fazendo uma pergunta aqui que eu acho assim super Uhum. interessante também. A influência nesse período, ela é só dos pais ou, por exemplo, as babás, né, também influenciam? Opa, também influenciam, né? É claro que tem ali uma questão com os pais, que é muito mais significativa, sem dúvida nenhuma, mas quem está na lida com a criança ali, sem dúvida nenhuma, né? O Tá. entorno, com quem está morando, quem está passando várias horas do dia, e isso interfere sim, interfere, né? A criança vai absorver aquilo também que a pessoa É a trouxe. esponjinha, né? Ela é uma esponja, então ela está Isso, absorvendo tudo que está ali no ambiente, né? Os irmãos isso, mais velhos, se eu tenho irmãos ali, isso, né? Já uhum, pré-adolescentes, adolescentes, a criancinha vai captando tudo, né? A isso, vai. parabólica, né? Isso, exatamente. Vai absorver e vai manifestar isso de alguma maneira. É claro que ela não, dificilmente vai trazer isso de uma maneira elaborada, porque ela ainda não tem esses recursos de racionalização que nós temos. Mas de algum jeito ela pode manifestar isso, né? Ela Seja numa acaba, irritação. isso, ela acaba sendo sintoma da casa, né? Isso, Aí isso, isso, todo mundo isso. olha para a criança e fala assim: essa criança tem um problema, ela é É, hiperativa, vamos e, medicar. isso, exatamente. Né? Mas o olhar é isso, a gente tem que olhar para a criança, entender a situação e olhar para o entorno, entender o que está acontecendo nessa casa, como é que estão as relações, quem está com a criança, como é que está a rotina, quais são as dificuldades, onde está enroscando. Então tem que ser esse olhar um pouco mais aprofundado e um pouco mais abrangente, para a gente entender que comportamento é esse que a criança está trazendo, né? Que é além dela, ela também tem uma questão dela, mas é mais do que ela, é o entorno, principalmente nesse primeiro setembro. Sem dúvida nenhuma isso. Viu?
Ai, que Então, Murilo, e pode você, falar. você tem, depois no final você vai deixar dicas aí pra gente de como ajudar nessa Uhum. organização desse primeiro setênio da casa ali, das crianças. Aham. Sim, sim. Ah, Mas assim, mas é basicamente esse olhar para a rotina, leve, tá. mas esse igual todo dia, né? O horário de comer, o horário de dormir, o horário da refeição, o horário de brincar, o horário de estar mais solto. Então, tudo tem que estar ali bem estruturado e tem que ter esse segmento, dia após dia, né? Essa estruturação dessa rotina. Tentar proteger ela o máximo possível. É claro que não dá para a gente deixar muito rígida, porque a vida não é assim, não é essa rigidez. Mas eu fazer essa estrutura dessa rotina, isso vai preservar a criança, né? Então, é bem essa, brincando, né? Conversando, né? Com fantasia, com histórias, sabe? Eu vou conduzindo a criança nessa rotina, desse jeito lúdico, o máximo possível, né? Então, esse é o desafio aí. A Luana colocou aqui também, a Luana é terapeuta transpessoal, né? Ela colocou Ah, assim, tá, que bom. eu não lido bem com as doenças dela, né, da filhinha dela. Acho que lidaria de uma forma mais transpessoal, mas nada. Quando vem a doença, eu já quero cortar logo os sintomas. Sim, sim, Aham. né? Mas é isso, a gente tem que ter esse olhar mais profundo, né? De entender o que que é esse sintoma, né? O que que ele está mostrando aí do ambiente que a criança está mergulhada. Ela ainda não tem essa individualidade desenvolvida, então ela está bem mergulhada ali no entorno. E aí um outro ponto, Márcia, que eu acho que é legal a gente, né, olhar, e pela questão do tempo aí, é essa questão dos eletrônicos, né, Ai, das que aulas bom, Murilo. virtuais. Isso é extremamente importante. Aham. Então, o que que acontece? Acho que todo mundo aqui já viu o que que é uma criança com um celular, com um tablet na mão. A criança fica lá parada, anestesiada, de boca aberta, olhando assim, Isso. paralisada. Exato. Então, a gente trazendo essa visão da criança, será que isso é bom para essa criança nessa vivência? A criança tem que estar em atividade, né? Tem que estar em movimento, tem que estar fluindo. E de repente está lá assim, parado com o negócio. Exato. Uhum. Não é bom, né? O ideal seria que nesse primeiro setênio a criança não tivesse contato com esses eletrônicos, nem com o computador, nem com o celular, nem com o tablet. Esse seria o ideal, tá? E isso até tem questões da irradiação do celular, que é muito prejudicial para a criança, tem umas coisas muito complicadas aí. Então, o ideal seria que não usar. Quanto mais nova, mais longe disso, né? Uma cena que às vezes eu vejo, me apavora, é criança pequena, nenenzinho, brincando com o celular, pondo na cabeça. E já sabe Para mudar mim, a tela. Eu é, vi a sobrinha, sim, nossa sobrinha, é, 1 aninho e é, 2 meses. Eu falei, como assim? Passando o dedinho, mudando a tela. é, Eu falei assim, é. gente, e os pais são pais assim, que são que Sim, controlam, né? Então sim, Murilo, é é, possível a gente dizer que essas crianças elas estão nascendo muito mais tecnológicas do que, por exemplo, na minha época, era sim, bebê bobo, né? Era aquele é, bebê Willy, é, né? Que era todo enroladinho sim, no pano, era aquela coisa durinha. Hoje as crianças elas estão realmente, é, né, é, trazendo um é. desenvolvimento que a gente fica assim, uau, que isso? Sim, sim. E na verdade, né, é importante a gente preservar a criança disso, preservar dessa exposição excessiva a esses eletrônicos, a essa tecnologia, pelo menos até os 7 anos, né? Dentro dessa visão da antroposofia, o que que acontece? Quando eu estou com um tablet, um celular, eu estou fazendo uma estimulação para a criança precocemente vir para o polo neurosensorial. E ela tem que estar no polo metabólico. Ela tem que Entende? viver Essa que é a aquilo, né? questão. É como se eu fosse chamando a criança cada vez mais para uma intelectualização precoce. E isso tem um custo da vitalidade, que a criança vai sentir, né, essa pessoa vai sentir no final da vida, com doenças esclerosantes.
Uau. Entende? Porque eu estou chamando para esse polo de consciência neurosensorial, mas é um polo de esclerose, é um polo de atrofia, de consumo de vitalidade. Então eu estou prejudicando a formação do corpo dessa criança, dessa substância, né? Não que a criança vai ficar deformada, não é nada disso, mas no final da vida vai faltar essa vitalidade provavelmente. Entende? Tem consequências isso. E também, né, esse polo neurosensorial, quando ele está desequilibrado, é um polo de medo, de preocupação excessiva, de pensamento que não para, de não dormir, né, tem tudo a ver com ansiedade, com estresse, entende? Então, eu já estou chamando a criança precocemente para uma hiperatividade desse polo, porque essa atividade, né, do celular, do tablet, é neurosensorial, é cabeça, é pensar, né? Não é metabólico, a criança não está correndo, né? Ela não está se movimentando, não está brincando, não está gritando, enfim. Né? Claro que é difícil, a criança fica gritando o dia inteiro, exige, né? Eu tenho que conduzir isso, cuidar, mas também não dá para levar ela para o polo oposto, entende? Uhum. Então é um desafio a mais nessa pandemia, por conta das aulas à distância, as aulas virtuais. Então eu tenho que dosar essa quantidade, né, que ela vai estar nessas aulas, porque é muito neurosensorial, e é importante que eu possa tentar compensar isso nas outras atividades. Então, se a criança um pouquinho mais velha já está ali nessas aulas virtuais, quando ela estiver fora disso, ela não deve ficar no tablet, no computador, no celular. Ela deve estar brincando, ela deve estar pintando, fazendo alguma coisa artística, né? Movimentando, correndo, fantasiando. Então, eu estimulando essas atividades, estou tentando compensar, né, esse desgaste que ela já teve por estar nas aulas virtuais à distância. Então, isso é um ponto muito importante, sabe? Tem E um te- experimento aí que eu posso colocar para as pessoas fazerem, é assim, aquelas crianças que são meio irritadiças ou que estão numa fase muito irritadiça, hum. tenta reduzir o tempo dela na televisão, no tablet, no celular e ver se não melhora a irritação. Façam esse Uau. teste. Eu tenho Pode fazer. várias clientes trazendo exatamente isso. Márcia, eu não sei mais o que fazer para Ah, acalmar, porque a criança está ah, extremamente ativa, está com isso, dificuldade para dormir, está com dificuldade para isso. parar de falar, tá extremamente É, acelerada. é. Eu já tive caso de um pré-adolescente de 11 anos, aí já está no segundo CT, que ele chegou uma noite chorando para a mãe, assim, aos prantos de madrugada, falando assim para a mãe: eu não vejo mais sentido na minha vida. Quantos Aos anos? prantos. 11 anos. 11 anos. E aí a gente foi ver como é que tá a vida desse menino. Fica na escola, e chega na escola, pega o computador e fica até de madrugada no computador. Direto ficava. Então, imagina o desgaste, né, que tem dessa vitalidade, com conteúdos precoces, enfim. É muito delicado isso. Tem que cuidar muito bem. É claro que a gente vive nesse momento de tecnologia, isso vai estar cada vez mais presente nas nossas vidas, e o grande desafio é a gente conseguir dosar isso, cuidar disso, né? Principalmente nesse primeiro setênio com essas crianças por conta dessa questão do funcionamento do corpo etérico, dessa vitalidade aí. A gente percebe um movimento muito grande, é como se fosse um achatamento da infância, como se esse universo adulto tivesse cada vez mais entrando e achatando a infância. Então isso é muito prejudicial. A gente tem que lutar contra isso. Vamos erguer, vamos alongar essa infância. A criança tem que estar na fantasia, nas brincadeiras, e no momento certo ir amadurecendo. Então isso é algo que a gente tem que olhar muito bem. E aí, nessa questão da pandemia, pode acontecer isso através dessa questão das aulas virtuais, né? Isso tem que estar bem cuidado, dosado, e o mais importante é poder compensar isso com outras atividades fora desse momento das aulas, né, virtuais. Isso é É, extremamente importante.
Então, o Murilo está dizendo aqui, né? Ele está usando muito essa palavra dosar, né? Isso. Equilibrar, trazer equilíbrio. Então, assim, a gente sabe, né, das dificuldades dos pais, né, que tá de repente todo mundo no mesmo ambiente. Se tem filhos em idades diferentes, então isso é ainda mais desafiador, né? Mas veja, ele Sim, fala o tempo todo em buscar ao máximo trazer esse equilíbrio, né? sim. É proteger essa criança. Então, assim, talvez Isso. seja um momento de maior criatividade na família, né? Então, agora nós Sim, vamos fazer alguma atividade juntos, vamos pintar juntos, e isso, sim, vai requer mais trabalho, né? É sim, um desafio sim, maior, mas é sim. possível, né? É, Talvez, sem porque às dúvida. vezes as pessoas pensam assim: ah, meu Deus, mas eu não tenho nem por onde começar isso, porque aqui em casa eu tenho três correndo, tenho o marido trabalhando no quarto, eu preciso fazer silêncio o tempo todo para não atrapalhar. Como é que é isso, né? Buscar o máximo, trazer equilíbrio para isso, né? Esse é Uhum. o convite, né? Se não dá para Sim, ser, sim, né, Murilo, se não dá para ser o máximo, se não dá para ser o melhor, que seja o sim. bom, né? Que haja Isso, pelo menos a isso. tentativa de, né? É. Tem um poema de Goethe que o Rudolf Steiner, em algum momento, ele resgata isso, que é um poema que fala de que num quarto escuro onde tiver uma pequena chama, a escuridão já não prevalece mais. Por menor que seja essa luz dessa chama. Então, acho que é bom a gente ter essa imagem, né? Então, por mais que a gente esteja. Vou já te colocar na sala, Murilo, conectando aqui. Bom dia, querido. Seja muito Bom dia, tudo bem-vindo. bem? Tudo Tudo bem? certo. Te escuto Tá conseguindo me bem? ouvir? Te Ótimo. escuto. Bom dia. Te escuto bem, Bom te dia. ouço bem, ou te ouço bem, te vejo bem. Tá tudo Aham. certo. É muito Que bom ter bom. você aqui conosco para falar desse tema, né? A antroposofia, os setênios da antroposofia é algo que sempre me encantou muito, Murilo. Desde que eu Aham. conheci, na verdade, desde que eu me formei na psicologia, os ciclos da Uhum. vida sempre me chamaram muito a atenção. Eu gosto muito de olhar a vida através de ciclos, né? E os setênios, eles Uhum. falam exatamente disso, né? Então, quando eu escutei sobre os setênios pela primeira vez, fez tanto sentido para mim, né? E saber que cada Sim. setênio, né, a cada 7 anos, nós temos, a nossa vida é pautada, né, por transformações, por desafios, né? E cada setênio tem o seu desafio especial. E hoje a gente vai falar exatamente do 0 aos 7 anos, onde o mundo é bom, não é isso? O mundo é bom. Sim. E para isso a É gente isso mesmo. trouxe, o Murilo Bovo, que é especialista em crianças, ele é psicólogo, ele é médico, ele tem uma especialização, uma pós-graduação em nutrologia, em medicina ampliada pela antroposofia. Então, ninguém melhor do que o Murilo para falar para a gente sobre esses setênios. Queridos, sejam muito bem-vindos à nossa casa do Reprogramando Live, Hoje eu estou meio atrapalhada porque já começou no Reprogramando Muito Hábitos. cedo. Seja muito bem-vindo, viu? Tá certo. Agradeço muito, Márcia, pelo convite, tá? Pela oportunidade de poder trazer esse tema aí tão bonito. Agradeço também a indicação da doutora Andréia, né? Ela teve algumas Sim, participações aqui, trouxe algumas ideias. E realmente, assim, é uma visão muito bonita dos setênios, né? Da biografia humana que o Steiner traz através da antroposofia. E esse é o primeiro ponto que eu queria colocar, né? Da onde que eu estou falando, né? A ideia é essa, eu estou trazendo um pouco essa visão que é da antroposofia, que foi o Rudolf Steiner aí que criou e que trouxe. Márcia, me localiza um pouquinho, assim, a doutora Andréa falou um pouco já o que que é antroposofia, a visão trimembrada, quadrimembrada, ela chegou a falar um pouco sobre isso? ela chegou a Tá. falar.
eu não sei se todas as pessoas que estão aqui assistiram as lives Uhum, dela, mas talvez se a gente puder começar realmente pelo recorte, né, do primeiro uhum, setênio, talvez seja, uhum. né? E aí, o que que eu vou fazer? Qual o convite que eu faço para vocês que estão assistindo a gente? Vamos fazendo perguntas, né? Se tiver Isso, alguma coisa isso. que, nossa, mas espera aí, isso aqui não encaixou direito, pergunta aqui para gente. O que que você acha? Pode ser Uhum. assim? Perfeito, perfeito. Imagina assim mesmo, né? Tá ótimo. Eu gosto de ouvir um pouco assim as pessoas, o que que elas estão entendendo, o que que elas dúvidas que estão surgindo, né? Então podem ficar bem à vontade de trazer as perguntas. Eu não sei se eu vou conseguir ler aqui na hora, mas acho que você me ajuda, né? Isso, fica tranquilo, eu vou ficar Tá. aqui atento. O que eu vou fazer de repente, se você estiver no meio Uhum. da fala, eu não faço a pergunta em seguida, eu dou um tempinho Tá. e aí eu te faço, tá bom? Perfeito. Tá bom, tá bom. Então vamos começar a falar um pouquinho aí da visão da biografia humana, então uma visão que Rudolf Steiner trouxe da antroposofia, e é bem essa ideia que você já falou, Márcia, da gente olhar a biografia humana mais ou menos dividida em períodos de 7 anos, que nós chamamos dos setênios. Uhum, E os 3 primeiros setênios, né, do 0 ao 7, do 7 ao 14, do 14 ao 21, são setênios extremamente importantes, dentre eles o primeiro, porque a vivência desse setênio é o que a gente vai carregar para o resto da vida. É a nossa formação básica enquanto estrutura física, emocional, mental. Então, é um setênio extremamente importante e especial, né? E como a gente está vivendo aí um momento muito diferente, de muito desafio, muito exigente, acho que vale a pena a gente tentar olhar para isso, para tentar resguardar um pouco esse primeiro setênio que é muito precioso, sabe? uhum, E então essa visão que o Steiner trouxe, cada setênio tem um amadurecimento, tem alguns acontecimentos marcantes, tem algumas crises que é possível localizar nesse desenvolvimento. uhum, E a característica assim que a gente percebe do primeiro setênio é isso, né? A ideia é que a pessoa ela possa sair desse setênio com esse registro de que o mundo é bom. Ela tem que carregar isso dentro dela a partir desse setênio. uhum, Só que o mundo é bom, se a gente for olhar, tem uma série de pré-requisitos, né? Então, o que que eu preciso vivenciar nesse primeiro setênio para que eu possa sair dele com essa sensação, olha, o mundo é bom. Então, a primeira coisa é uma segurança nesse ambiente que eu estou mergulhado nesse primeiro setembro, né? E muito dessa segurança vem do que a gente chama de uma necessidade nesse primeiro setênio, que é rotina. Então, quanto mais for possível, né, ser estruturado uma rotina nesse primeiro setênio, mais ele vai fluir de um jeito saudável, né, de um jeito bom para aquele indivíduo. É, lembrando um pouquinho, né, essa visão da antroposofia trimembrada e quadrimembrada. Então, preciso resgatar um pouquinho esse conceito sim, para poder explicar algumas coisas desse primeiro setênio. Vou fazer isso de uma forma bem resumida, porque a gente não tem tanto tempo, né? Aí, se alguém ficar com dúvida, pode perguntar. Mas, então, a visão trimembrada do ser humano que o Stern traz é uma elaboração que ele traz de conceitos mais antigos, né? Inclusive da Grécia. E aí a ideia de que o ser humano ele é constituído de 3 polos principais. O primeiro polo é o polo neurosensorial, que tem a ver com os pensamentos, com a consciência, com a cabeça, e é um polo de uma atividade desgastante. Ele tem uma atividade intensa catabólica. Né? Se a gente vê o funcionamento do cérebro, ele consome muita glicose, ele consome muita energia, né? E é um polo de menos vitalidade do que outros, né? Então, eu uso toda essa vitalidade para eu produzir pensamentos e consciência, para eu estar desperto. Então, esse é o primeiro polo. Oposto a esse, a gente tem um polo metabólico, que é o da barriga. O principal órgão é o fígado,
E esse polo metabólico ele tem a ver com vitalidade, com anabolismo, com síntese de substância, com processos de crescimento. Então tem uma oposição, um polo neurosensorial, que traz consciência, e um polo metabólico que traz vida, que traz vitalidade. E entre eles, aqui no peito, pulmão e coração, o polo rítmico, que são esses órgãos rítmicos que tentam equilibrar a oposição desses outros dois polos. Né? Então, o ideal é que eu não esteja nem muito no neurosensorial e nem muito no metabólico, mas que eu esteja de uma forma equilibrada. E quem traz esse equilíbrio é o polo rítmico, que fica no meio. Então, nesse polo neurosensorial é o pensar, a principal atividade. No polo rítmico é o sentir, a principal atividade. Tanto é que qualquer emoção, respiração muda na hora, batimento cardíaco muda na hora. E no Daí a polo importância da metabólico, respiração consciente, né? exatamente, exatamente. Eu estou atuando diretamente no polo rítmico, cuidando desse ritmo para trazer saúde e equilibrar os outros polos. Perfeito. E o polo metabólico, que é a principal atividade, é o querer, é o fazer no mundo, é o que eu desejo, né? É o que eu quero, é o anabolismo que eu quero fazer no mundo, vamos A dizer assim. ação mesmo, né? Esse A agir. ação, né? Querer o fazer. Então é importante a gente ter essa visão, por quê? Porque no primeiro setênio é uma atividade intensa do polo metabólico. A criança em si, a menor do primeiro setênio, ela é extremamente metabólica. Ela está numa atividade de vitalidade muito grande, de síntese de substância, de construção do corpo. Né? Então, essa vitalidade ela vai sendo usada para o movimento, para estar no mundo e para construir corpo, né? Para fazer substância, trazer crescimento. Essa é a principal atividade da criança, ela tem que estar mais nesse polo nesse momento. No segundo setênio, é o amadurecimento do polo rítmico, que vai ser mais intenso. E no terceiro setênio, dá para a gente dizer do polo neurosensorial, mais intenso. Né? Então a gente precisa entender isso para poder respeitar e ajudar esse desenvolvimento da criança de acordo com os setênios. Então esse primeiro ponto é muito importante para a gente pensar em algumas questões da pandemia. Então os três polos, né, e a criança com essa atividade intensa do polo metabólico no primeiro setênio. Agora eu vou trazer um pouquinho rapidamente a visão quadrimembrada do ser humano. É complexa a antroposofia. Tem a visão heptalembrada até, são muitas visões, mas é interessante. E nessa visão quadrimembrada, a gente entender o ser humano possuidor de 4 corpos, ou 4 organizações principais. A primeira organização é a organização física, é o corpo físico, que é esse que ocupa espaço, e que é um corpo que a gente compartilha com o reino mineral. Quando a gente morre, esse corpo vira pó, ele volta para a terra, ele vira mineral. Né? É um corpo que em si ele não tem vida, porque ele está no reino mineral. O que traz vida para esse corpo é isso que a gente chama de organização vital, ou corpo etérico, que o Steiner chamou. Essa organização vital tem mais a ver com o polo metabólico, sim, claro, e ela tem a ver, ela se carrega desses processos de crescimento, de regeneração, de anabolismo, de síntese de substâncias. Né? Então, é o polo da vida, é o que traz vida a esse corpo mineral. Numa outra instância, a gente tem o corpo astral, ou organização anímica, que tem a ver com a nossa alma. Então, tem a ver com o que eu sinto, né, com os meus desejos, com os meus impulsos, com os impulsos de sobrevivência, de reprodução. Esse corpo a gente compartilha com o reino animal. Então, todos os seres que dormem e acordam, que tem essa oscilação de consciência, possuem esse corpo astral, tem essa organização anímica. E a principal função dela, de produção, é a consciência.
eu estar desperto, consciente do que está acontecendo comigo e à minha volta. No corpo etérico anterior, todos os seres que nascem e morrem em algum momento têm esse corpo etérico. Corpo etérico, Tem aham. isso, tem essa organização vital, as plantas, os reinos vegetal. Na organização anímica, o reino animal. Então, consciência, dormir e acordar. E no ser humano tem esse quarto nível, que a gente chama de organização do eu, ou eu, que é a nossa parte mais espiritual, é o nosso espírito, que passa pelas reencarnações, pelas várias vidas, que está nesse processo de evolução, é, que tem a ver com o nosso karma e com a nossa biografia, né, com as vivências que eu tenho na vida e esse crescimento que eu vou tendo, essa evolução que eu vou tendo na vida, né? Então, na criança do primeiro setênio, já dá para a gente, né, inferir que a principal atividade é do corpo etérico. É ele que vai estar ali numa atividade intensa, crescendo, amadurecendo e trabalhando no corpo físico, construindo o corpo, fazendo substância, Desenvolvendo ali, né? desenvolvendo, né, construindo órgão. Então, o próprio formato da criança, toda redondinha, a criança tem uma quantidade de líquido no corpo muito maior do que a gente, adulto. Então, tudo isso tem a ver com essa atividade desse corpo etérico, desse corpo de vida, né? E nesse primeiro setênio, essa vitalidade ela é canalizada para produzir corpo, um corpo saudável, um corpo que sirva para o que esse eu vai precisar enfrentar na vida. Então esse eu ele vai chegando cada vez mais e ele vai transformando esse corpo com a ajuda do corpo etérico. Quem faz isso é o corpo etérico na criança, principalmente no primeiro setênio. Então, essa vitalidade ela vai ir, de repente, para produzir consciência, para produzir pensamento mais tarde. Então, é mais ou menos a partir dos 7 anos que acontece essa atividade mais intensa, começa a acontecer, né? Vem para o ritmo e depois vem para o pensar de forma mais intensa. Então, se eu estou entendendo bem, entre os 0 e os 7 anos, né, é atividade, né? A criança está ali na ação, Sim, né? É isso, né? sim, Nesse movimento sim. constante, né? De Isso. descoberta, né? De... Uhum, Isso, exatamente. E de produção do corpo, de produção de órgãos, de substância. Essa é a principal atividade da criança, ou que ela deveria estar fazendo com maior intensidade nesse primeiro setênio. uhum. Uma outra característica muito importante desse primeiro setênio é que a criança, nesse momento, é como se ela fosse uma esponja. Ela absorve tudo que está no ambiente e manifesta. Então é como se ela tivesse mergulhada nesse corpo etérico do lugar da onde ela está vivendo, da família, da onde ela está. Então ela tem tudo que está à volta dela penetra profundamente no corpo etérico dela, interfere profundamente nesse corpo etérico que está atuante de forma predominante nesse primeiro momento. Então isso é importante, né? Se a gente fosse pensar numa imagem, né, desse primeiro setênio, é como se fosse um círculo e uma seta entrando dentro desse círculo. Nesse sentido, o de Uau! fora entra profundamente e interfere nesse corpo etérico. Então daí a importância da rotina, né? Nossa, De ter Murilo, e agora... horário. Isso. Desculpa, Murilo, mas agora eu tô assim, né? Eu tô imaginando É, aqui, né? Dada isso. a importância desse desenvolvimento, desse primeiro setênio, desses 0 aos 7 anos, né? Nessa situação de pandemia, onde a gente sabe, né, que a rotina das casas, né, de todas as famílias mudou, onde a gente sabe que está tendo assim uma série em muitos lares, né, uma série de adaptações, inclusive do casal, dos pais com os Uhum, filhos, né? uhum. Como isso pode estar afetando esse desenvolvimento desse primeiro setênio? Isso, isso.
Infelizmente, tem até que piorar um pouquinho, Márcia, que nesse primeiro setênio, uma atividade muito importante da criança é a imitação, né? Ela vive, ela aprende nesse primeiro momento por imitação. E, na verdade, né, quando a gente traz esse olhar da antroposofia, essa imitação é muito mais profunda do que eu imagino. A criança, por ela estar tão suscetível a esse fora dela, né, esse entorno, ela imita o pensar dos pais, o sentir dos pais e o fazer dos pais. Né? Então, olha que profundo isso. O que, né, principalmente as figuras dos pais, do cuidador mais próximo, mas também do ambiente que ela está mergulhada. Então, os pensamentos que estão ali nesse ambiente, a criança manifesta dentro dela. O Necessariamente sentir. precisa ser expresso. E não, dificilmente vai ser expresso verbalmente, porque ainda não tem tanto essa elaboração. Né? Não, eu Então, ela digo dos manifesta pais, né? muito. Eu digo dos pais. Os pais não precisam É, necessariamente estar falando, sim, verbalizando. sim, sem dúvida nenhuma, Aham. né? Porque ela está ali mergulhada e está sentindo. Tem uma ideia muito interessante da psicanálise lacaniana, que eu gosto também, que eles trazem uma frase, assim, uma ideia assim: a criança é o sintoma do casal parental. Eu acho isso tão significativo, porque Muito. é isso, tem algo que está no inconsciente dessa vivência dos pais, a criança está mergulhada nisso e ela manifesta. É como se ela tirasse ali o que está escondido debaixo do tapete e mostrasse, ó, tá aqui. Aí Mas tu por faz, quê? olha, Por nossa, da causa, onde vem isso? da onde Ah, vem isso? O que está acontecendo com essa criança? Meu Deus do céu, né? exato. Mas é justamente por isso, por ela estar mergulhada nesse corpo etérico envolvendo ela, e ela está sentindo e vai manifestar isso de alguma maneira, sabe? Então, só de olhar para isso, a gente já tem que pensar o cuidado que eu preciso ter nessa pandemia, por exemplo, de conseguir manter uma rotina, um certo ritmo, né? O ritmo desse primeiro setênio, no que está acontecendo na casa. Então, o horário de comer, o horário de dormir, o horário de brincar, o horário de almoçar, né? O horário de estar um pouco à toa. A criança também precisa do ócio, não dá para encher a criança de atividades, sabe? Tem que deixar o momento ela mais solta também. E essa rotina, se ela for rígida, se ela for matemática, mecânica, ela é destrutiva. Faz o efeito contrário. Tem que ser leve, tem que ser Lúdica, brincando, tem que né? ser com alegria, tem que ser lúdica, tem que ser fantasiosa nesse primeiro setênio, tem que ser cantando, tem que ser bem leve. Né? Então eu construo uma rotina, eu vou conduzindo a criança nessa rotina, mas da maneira mais leve possível. Não é simples, ainda mais nessa situação de pandemia. Então esse é o primeiro cuidado, né? Com tudo isso que aconteceu, com todas essas mudanças de home office, de não sair, de ter que ficar mais em casa, de eu conseguir preservar essa rotina o máximo possível para a criança e de um jeito leve, brincando, com alegria, né, de uma forma lúdica. Então, isso é um elemento extremamente importante nesse momento, essa questão da rotina. A Luana tá até colocando aqui, querida, bem-vinda. Ela tá até colocando aqui, ela tá com uma pequenininha, né? Essa construção de rotina leve é um desafio. Sim, sim, Tá? é muito, né? É claro que a gente não precisa ter as coisas assim de uma forma muito idealizada, mas a gente tem uma direção, algo que a gente está tentando fazer e construir. E eu vou fazer da melhor maneira possível. E quanto mais eu conseguir fazer, melhor vai ser para a criança, né? É claro que com a criança menor, recém-nascido, muito pequena, é mais difícil. A criança tem o ritmo dela, né? Eu tenho que respeitar isso e conduzindo ela aos poucos, conforme for amadurecendo, para dormir à noite, durante o dia estar acordado, enfim, preservar as horas de sono da criança. Então, esse já é um primeiro cuidado, que já dá muito pano para manga, né? Quem está ali fazendo, tentando, sabe como é, né?
Tem mais perguntas aí, Márcia, sobre isso? Ela está colocando aqui, né? Quero que ela durma na mesma hora, né? E ela vai sentindo o dia e muda. Isso, é, Aham. é um pouco isso, né? É. Então, e também, né, Márcia, essa questão da rotina, então nos remete, e também essa questão da imitação e da criança estar mergulhada nesse ambiente, nos remete à necessidade dos pais, das pessoas que estão em volta dela se cuidarem internamente, né? Que elas possam cuidar também do pensar, do sentir delas, da parte emocional delas, né? Então também não adianta eu tentar estabelecer uma rotina para a criança e eu não estar vivendo uma rotina também para mim, Exato. né? Essa mentira a criança vai sentir, né? Então é a construção de uma rotina na casa mesmo, e essa rotina vai chegar até a criança. Ainda mais nesse momento da pandemia, isso fica mais importante ainda, né? Mudanças de hábitos mesmo, né, Murilo? Mudanças de Sim, hábitos. sim, exatamente, né? O E horário a de gente não acordar. está e a gente não tá falando que seja fácil, né? Porque na verdade, quando, né, quando a pandemia chegou, né, quando o Covid chegou, pegou realmente todo mundo, né, de muita surpresa, sem saber o que fazer, sem saber como fazer, Uhum, sem saber até quando as coisas ficariam dessa forma, né? Então, uhum. mesmo aquelas famílias, né, que trazem consigo uma estrutura assim, né, um equilíbrio maior na casa, houve também um desequilíbrio, né? Houve um Sim, caos sim, inicial, né? E tá tudo sim, bem, era o que a gente tinha é, naquele momento, né? Mas e a partir é. de agora, né? O que que a gente já pode ir fazendo? Porque está muito Isso, claro que isso. as coisas ainda vão permanecer por um tempo, que a gente não sabe que Uhum. tempo que é esse, né? Uhum. Então, daí essa Sim, importância sim. desse conhecimento, né, Murilo? De saber Isso, quanto é isso. necessário isso. É. E além disso, né, Márcia, por a criança estar mergulhada nessa imitação, nesse etérico, a necessidade dos pais também, de repente, fazer a terapia deles, olhar o processo deles, né? E isso reflete na criança. E isso tem tudo a ver com esse momento da pandemia, porque o que eu tenho percebido na clínica, nos atendimentos e conversando com outros profissionais, é que nessa época da pandemia, ela é como se ela trouxesse à tona aquilo que não está muito bem estruturado, né? Então a relação ali, o que estava mais ou menos na relação com esse confinamento, com essa pandemia, vem à tona, eclode, né? Fica aquela coisa esquisita, né? Fica mais ao extremo. Então, num ambiente que tem uma criança pequena do primeiro setênio, isso é muito significativo. A gente tem que olhar muito para isso, cuidar disso logo, né? Então, se tem uma questão na relação dos pais, isso é necessário ser olhado e ser cuidado, porque isso vai chegar na criança também, sabe? Porque ela está mergulhada nisso. Então, a importância de cuidar das relações ali dos pais e dos pais se cuidarem também internamente, dentro do possível. Muito Murilo, importante. a Eunice está fazendo uma pergunta aqui que eu acho assim, super Uhum. interessante também. A influência nesse período, ela é só dos pais ou, por exemplo, as babás, né, também influenciam? Opa, também influenciam, né? É claro que tem ali uma questão com os pais, que é muito mais significativa, sem dúvida nenhuma, mas quem está na lida com a criança ali, sem dúvida nenhuma, né? O Tá. entorno, com quem está morando, quem está passando várias horas do dia, e isso interfere sim, interfere, né? A criança vai absorver aquilo também que a pessoa É a trouxe. esponjinha, né? Ela é uma esponja, então ela está Isso, absorvendo tudo que está ali no ambiente, né? Dos irmãos isso, mais velhos, se eu tenho irmãos ali, isso. né? Já Uhum. pré-adolescentes, adolescentes, a criancinha vai captando tudo, né? A Isso, exato. parabólica, né? Isso, exatamente. Vai absorver e vai manifestar isso de alguma maneira. É claro que ela não, dificilmente vai trazer isso de uma maneira elaborada, porque ela ainda não tem esses recursos de racionalização que nós temos.
Mas de algum jeito ela pode manifestar isso, né? Ela Seja numa acaba, irritação. isso, ela acaba sendo sintoma da casa, né? Isso, Aí isso, isso, todo mundo isso. olha para a criança e fala assim: essa criança tem um problema, ela é É, hiperativa, vamos e, medicar. isso, exatamente. Né? Mas o olhar é isso, a gente tem que olhar para a criança, entender a situação e olhar para o entorno, entender o que está acontecendo nessa casa, como é que estão as relações, quem está com a criança, como é que está a rotina, quais são as dificuldades, onde está enroscando. Então tem que ser esse olhar um pouco mais aprofundado e um pouco mais abrangente, para a gente entender que comportamento é esse que a criança está trazendo, né? Que é além dela, ela também tem uma questão dela, mas é mais do que ela, é o entorno, principalmente nesse primeiro setembro, sem dúvida nenhuma isso, viu? Ai, que Então, Murilo, e pode você, falar. você tem, depois no final você vai deixar dicas aí pra gente de como ajudar nessa Uhum. organização desse primeiro setembro da casa ali, das crianças. Uhum. Sim, sim. Mas assim, Márcia, é basicamente esse olhar para a rotina, leve, Tá. mas é esse igual todo dia, né? O horário de comer, o horário de dormir, o horário da refeição, o horário de brincar, o horário de estar mais solto. Então, tudo tem que estar ali bem estruturado e tem que ter esse segmento, dia após dia, né? Essa estruturação dessa rotina. Tentar proteger ela o máximo possível. É claro que não dá para a gente deixar muito rígida, porque a vida não é assim, não é essa rigidez. Mas eu fazer essa estrutura dessa rotina, isso vai preservar a criança, né? Então, é bem essa, brincando, né? Conversando, né? Com fantasia, com histórias, sabe? Eu vou conduzindo a criança nessa rotina, desse jeito lúdico, o máximo possível, né? Então, esse é o desafio aí. A Luana colocou aqui também, a Luana é terapeuta transpessoal, né? Ela colocou Ah, assim, tá, que bom. eu não lido bem com as doenças dela, né, da filhinha dela. Acho que lidaria de uma forma mais transpessoal, mas nada. Quando vem a doença, eu já quero cortar logo os sintomas. Sim, sim, Aham. né? Mas é isso, a gente tem que ter esse olhar mais profundo, né? De entender o que que é esse sintoma, né? O que que ele está mostrando aí do ambiente que a criança está mergulhada. Ela ainda não tem essa individualidade desenvolvida, então ela está bem mergulhada ali no entorno. E aí um outro ponto, Márcia, que eu acho que é legal a gente, né, olhar pela questão do tempo aí, é essa questão dos eletrônicos, né, Ai, das que aulas bom, Murilo. virtuais. Isso é extremamente importante. Aham. Então, o que que acontece? Acho que todo mundo aqui já viu o que que é uma criança com um celular, com um tablet na mão. A criança fica lá parada, anestesiada, de boca aberta, olhando assim, Isso. paralisada. Exato. Então, a gente trazendo essa visão da criança, será que isso é bom para essa criança nessa vez? A criança tem que estar em atividade, né? Tem que estar em movimento, tem que estar fluindo. E de repente está lá assim, parado com o negócio, né? Exato. Uhum. Não é bom, né? O ideal seria que nesse primeiro setênio a criança não tivesse contato com esses eletrônicos, nem com o computador, nem com o celular, nem com o tablet. Esse seria o ideal, tá? E isso até tem questões da irradiação do celular, que é muito prejudicial para a criança, tem umas coisas muito complicadas aí. Então, o ideal seria que não usar. Quanto mais nova, mais longe disso, né? Uma cena que às vezes eu vejo, me apavora, é criança pequena, nenenzinho, brincando com o celular, pondo na cabeça. E já Isso aí, sabe pra mudar a mim, tela. Eu vi é, a sobrinha, sim, nossa sobrinha, é, 1 aninho e 2 meses. Eu falei, como assim? Passando o dedinho, mudando a tela. é, Eu falei assim, é, gente, e os pais são pais assim, que são que sim, controlam, né? Então sim, Murilo, é é, possível a gente dizer que essas crianças elas estão nascendo muito mais tecnológicas do que, por exemplo, na minha época, era sim, bebê bobo, né? Era aquele bebê é, bobinho, é, né? Que era todo enroladinho sim, no
pano, era aquela coisa durinha. Hoje as crianças, elas estão realmente, É, né, é, trazendo um é. desenvolvimento que a gente fica assim, uau, que isso? Sim, sim. E na verdade, né, é importante a gente preservar a criança disso, preservar dessa exposição excessiva a esses eletrônicos, a essa tecnologia, pelo menos até os 7 anos, né? Dentro dessa visão da antroposofia, o que que acontece? Quando eu estou com um tablet, um celular, eu estou fazendo uma estimulação para a criança precocemente vir para o polo neurosensorial. E ela tem que estar no polo metabólico. Ela tem que Entende? viver Essa que é a aquilo, né? questão. É como se eu fosse chamando a criança cada vez mais para uma intelectualização precoce. E isso tem um custo da vitalidade, que a criança vai sentir, né, essa pessoa vai sentir no final da vida, com doenças esclerosantes. Uau. Entende? Porque eu estou chamando para esse polo de consciência neurosensorial, mas é um polo de esclerose, é um polo de atrofia, de consumo de vitalidade. Então eu estou prejudicando a formação do corpo dessa criança, dessa substância, né? Não que a criança vai ficar deformada, não é nada disso, mas no final da vida vai faltar essa vitalidade provavelmente. Entende? Tem consequências isso. E também, né, esse polo neurosensorial, quando ele está desequilibrado, é um polo de medo, de preocupação excessiva, de pensamento que não para, de não dormir, né, tem tudo a ver com ansiedade, com estresse, entende? Então, eu já estou chamando a criança precocemente para uma hiperatividade desse polo, porque essa atividade, né, do celular, do tablet, é neurosensorial, é cabeça, é pensar, né? Não é metabólico, a criança não está correndo, né? Ela não está se movimentando, não está brincando, não está gritando, enfim. Né? Claro que é difícil, a criança fica gritando o dia inteiro, exige, né? Eu tenho que conduzir isso, cuidar, mas também não dá para levar ela para o polo oposto, entende? Uhum. Então é um desafio a mais nessa pandemia, por conta das aulas à distância, as aulas virtuais. Então eu tenho que dosar essa quantidade, né, que ela vai estar nessas aulas, porque é muito neurosensorial, e é importante que eu possa tentar compensar isso nas outras atividades. Então, se a criança um pouquinho mais velha já está ali nessas aulas virtuais, quando ela estiver fora disso, ela não deve ficar no tablet, no computador, no celular. Ela deve estar brincando, ela deve estar pintando, fazendo alguma coisa artística, né? Movimentando, correndo, fantasiando. Então, eu estimulando essas atividades, estou tentando compensar, né, esse desgaste que ela já teve por estar nas aulas virtuais à distância. Então, isso é um ponto muito importante, sabe? Tem um experimento aí que eu posso colocar para as pessoas fazerem, é assim, aquelas crianças que são meio irritadiças ou que estão numa fase muito irritadiça, tenta reduzir o tempo dela na televisão, no tablet, no celular e ver se não melhora a irritação. Façam esse Uau. teste. Eu tenho Pode fazer. várias clientes trazendo exatamente isso. Márcia, eu não sei mais o que fazer para Ah, acalmar, porque a criança está ah, extremamente ativa, está com dificuldade isso, para dormir, está com dificuldade para isso, parar de falar, tá extremamente é, acelerada. é. Eu já tive caso de um pré-adolescente de 11 anos, aí já está no segundo CTM, que ele chegou uma noite chorando para a mãe, assim, aos prantos de madrugada, falando assim para a mãe: eu não vejo mais sentido na minha vida. Quantos Aos anos? prantos. 11 anos. 11 anos. E aí a gente foi ver como é que tá a vida desse menino. Fica na escola, e chega na escola, pega o computador e fica até de madrugada no computador. Direto ficava. Então, imagina o desgaste, né, que tem dessa vitalidade, com conteúdos precoces, enfim. É muito delicado isso. Tem que cuidar muito bem. É claro que a gente vive nesse momento de tecnologia, isso vai estar cada vez mais presente nas nossas vidas, e o grande desafio é a gente conseguir dosar isso, cuidar disso, né? Principalmente nesse primeiro setênio com essas crianças.
por conta dessa questão do funcionamento do corpo etérico, dessa vitalidade aí. A gente percebe um movimento muito grande, é como se fosse um achatamento da infância, como se esse universo adulto tivesse cada vez mais entrando e achatando a infância. Então isso é muito prejudicial. A gente tem que lutar contra isso. Vamos erguer, vamos alongar essa infância. A criança tem que estar na fantasia, nas brincadeiras, e no momento certo ir amadurecendo. Então isso é algo que a gente tem que olhar muito bem. E aí, nessa questão da pandemia, pode acontecer isso através dessa questão das aulas virtuais, né? Isso tem que estar bem cuidado, dosado, e o mais importante é poder compensar isso com outras atividades fora desse momento das aulas, né, virtuais. Isso é É. extremamente importante. Então, o Murilo está dizendo aqui, né? Ele está usando muito essa palavra dosar, né? Isso. Equilibrar, trazer equilíbrio. Então, assim, a gente sabe, né, das dificuldades dos pais, né, que tá, de repente, todo mundo no mesmo ambiente. Se tem filhos em idades diferentes, então isso é ainda mais desafiador, né? Mas veja, Sim, ele fala o tempo todo em buscar ao máximo trazer esse equilíbrio, né? sim. É proteger essa criança. Então, assim, talvez Isso. seja um momento de maior criatividade na família, né? Então, agora nós Sim, vamos fazer alguma atividade juntos, vamos pintar juntos. E isso, sim, vai requer mais trabalho, né? Requer, é sim, um desafio sim, maior, mas é sim. possível, né? É, Talvez, sem porque às dúvida. vezes as pessoas pensam assim, ah, meu Deus, mas eu não tenho nem por onde começar isso, porque aqui em casa eu tenho três correndo, tenho o marido trabalhando no quarto, eu preciso fazer silêncio o tempo todo para não atrapalhar. Como é que é isso, né? Buscar o máximo, trazer equilíbrio para isso, né? Esse é Uhum. o convite, né? Se não dá para Sim, ser, sim, né, Murilo, se não dá para ser o máximo, se não dá para ser o melhor, que seja o sim. bom, né? Que haja Isso, pelo menos a isso. tentativa de, né? É. Tem um poema de Goethe que o Rudolf Steiner, em algum momento, ele resgata isso, que é um poema que fala de que num quarto escuro onde tiver uma pequena chama, a escuridão já não prevalece mais. Por Olha, menor que seja essa luz dessa chama. Então, acho que é bom a gente ter essa imagem, né? Então, por mais que a gente esteja numa fase difícil, às vezes a dinâmica em casa é bem complicada, mas um pouquinho que eu conseguir fazer já vai ter toda a diferença. Já vai ser fantástico, muito importante, sabe? Então, fantástico. é um passinho. São várias coisas pequenas que somadas elas dão um resultado. Então, um pouquinho que eu conseguir compensar, às vezes, o excesso que essa criança ficou no computador por questão de aula na pandemia, já está valendo a pena, já está sendo bom para essa criança. Já vai ter efeito para ela. Né? Então, importante a gente ter essa imagem também, sabe? De que um Perfeito. pouquinho já é muito, já está indo bem. Né? Que ótimo. É valioso. Né? A Eunice colocou assim, fez uma pergunta, né? Existem impactos emocionais nesse período que a pessoa levará por toda a vida e como tratar isso? É possível até dizer que é como se a gente ficasse o resto da vida revivendo e reelaborando as vivências dos primeiros setênios. É possível dizer isso. Né? Dá para você repetir, Então, Murilo, por favor? é possível dizer que nós passamos a vida inteira revivendo e reelaborando essas vivências dos primeiros setênios. Então, quem que fez a pergunta? Eu esqueci o nome. É, Eunice. É Eunice. A gente passa, todos nós passamos a vida inteira fazendo isso, de diversas maneiras. E não tem uma receita de bolo. Depende da vivência, depende do contexto de cada um. Mas a gente querendo ou não, né, vamos estar revivendo isso de alguma maneira e Isso faz relaborando isso de alguma parte, né, maneira. do desenvolvimento do nosso ser, Isso, né, da nossa alma. exatamente. São os Isso, nossos desafios de alma, né? isso, isso. Nessa visão, né, da antroposofia,
a gente entende que tem uma escolha dessa individualidade de vir nesse contexto, nesse momento histórico, nessa família, com esses pais. Às vezes é complicado entender isso, né? Às vezes a gente vê muitas vivências muito duras, mas tem essa visão também dessa questão do karma, que é bem complexa, mas são desafios que, por diversos motivos, diversas dinâmicas, a gente escolheu viver. E precisamos viver isso para amadurecer. Então, é importante ampliar um pouco essa visão, né? Exato. Então, é o que todos Ah, fazemos a vida inteira, tá tudo certo. É exato. difícil, complicado, mas está todo mundo fazendo isso. Exato. A Andréia tá dando um Uhum. oi aqui, um monte de mãozinha. Oi! Chegou a Andréia. Sim, que bom, que bom. A Eunice Né? agradeceu aqui pelos esclarecimentos. Eu Uhum. realmente eu me encanto muito com a antroposofia, muito. Sim, É uma sim. ciência, né? São conhecimentos que o Rudolf Steiner deixou para gente que são Uhum. fantásticos, né? Eu conheço pouco ainda, eu quero conhecer muito mais, É, porque realmente é, faz muito sentido, né? E, sim. e assim, se você for pensar, né, a necessidade de primeiro desenvolver, né, aqui nesse plano, desenvolver esse corpo aqui, porque é esse que está Uhum. presente aqui, né? Mas ele só está Isso, presente porque existe o etérico, né? isso, Mas exato. e cada um vai ter a sua fase de desenvolvimento. Então, esse primeiro setênio, a importância em você contribuir com o seu filho esse desenvolvimento desse corpo físico. E esse corpo É. físico, ele vai se desenvolver na atividade, né? Naquilo que a Isso, criança faz. isso, Então, é incentivar o isso, engatinhar, incentivar o brincar, né? isso. É o Exato. desenho, é o ato, não é digitar no computador, é o ato de É, escrever, o ato de isso, rabiscar, né? isso. Se sujar, precisa se Se sujar, né? já. Murilo, Mas eu é tinha um isso, né, problema Márcia? sério com isso. Eu tinha um problema É, seríssimo. Ó, de é, lembrar, me dá coceira. Eu é. lembro que eu tenho uma filha de 22 anos, né? Quando ela É. nasceu, quando ela começou a se alimentar, o que eu buscava fazer? Eu buscava forrar o chão, deixar ela sentada e ela ia comendo, mas eu ficava assim, roendo a unha, angustiada, porque aquela sujeira que ela fazia Sim, me incomodava, né? E tinham a sim. ver com questões minhas, da minha Uhum, criança, uhum. né? Daquela coisa Sim, de lembrar da mãe. Mas você se sujou de novo, eu acabei de te trocar. Sabe? Eu trazia sim. muito e eu olhava para ela e eu falava, meu Deus do céu, mas uma parte de mim sabia que aquele era o caminho, né? Intuitivamente. A outra parte acessava essa memória e falava, pelo amor de Deus, lava essa menina, dá banho nessa menina. É isso mesmo, né? Como é E, que e isso, né? explica? Daí a importância do pai conseguir, dos pais, né, conseguirem olhar para isso, né? O conteúdo de si, que às vezes está. Agora, Márcia, assim, né? Se as pessoas que estão aqui ouviram, se são pais, né? Se tiverem só esse olhar, assim, de preservar essa infância, de perceber esse movimento desse mundo adulto tentando penetrar nessa infância precocemente e achatando ela, só de ter essa percepção e esse cuidado já valeu a pena. E já vai fazer toda a diferença, sabe, para essa É. criança, isso já é muito valioso. Né? Então, se as pessoas saírem daqui com essa imagem, eu já estou mais do que feliz, já está ótimo. Ah, que delícia. Isso mesmo. A Sim, Andrea está dizendo aqui, né? A infância é o nosso tesouro para toda a vida, né? Precisa ser respeitada e muito bem cuidada pelos pais. sim, E é essa ideia realmente, né, que o Murilo está passando aqui para nós hoje, para a gente hoje. E eu não tenho mais filhos pequenos, né? Mas eu tenho sobrinhos, eu virei a ter netos, né? uhum, Esse uhum, conhecimento, eu tenho vizinhos, esse conhecimento é para todos nós,
Sim, E sim, até para sem dúvida. entender também o nosso funcionamento próprio, É, né? E resgatar, claro, né, Murilo? E sim, resgatar. E de sim, alguma forma trazer é, isso, trazer esse resgate para a gente, né? sim, sem dúvida nenhuma. Meu querido, Muito nós bem. temos aí, nós teríamos 3 minutos para as 7, né? Mas como a gente começou atrasado, a gente tem ainda uns 10 minutinhos, Tá, tá? Não tá, sei como é que está o certo. seu tempo, né? Porque a gente acabou Sim, entrando um não, pouquinho atrasado. não, tranquilo, tranquilo. Não sei se tem mais alguma pergunta, surgiu alguma coisa. Ah, a Luana colocando, gente, nós ainda teremos mais uns 5 minutinhos, tá? Então, se vocês tiverem perguntas, podem fazer as perguntas. O Renato Moraes colocou assim: assuntos difíceis abordados com extrema leveza, né? E precisa ser Aham, assim mesmo, né? Porque é, o assunto já é tão, né, sim, pesado. Se a gente, isso. né? É. Tem algo importante que eu gostaria de falar, Márcia, que assim, Aham, por a favor. antroposofia ela traz um conhecimento muito aprofundado, assim, bem espiritualizado. E quanto mais a gente vai estudando e entendendo a antroposofia, mais a gente enxerga, de repente, como que a gente está longe de algo que seria bom, né, que poderia ser. Mas é justamente esse processo, a gente precisa ter essa tranquilidade, né? Então é bom eu ter um vislumbre de algo que é bom, de algo que eu quero buscar, de uma direção que eu quero ter, mas também eu preciso ter calma e tranquilidade de respeitar o meu processo, né? Eu vou dar os meus passos no meu ritmo, cada vez naquela direção. Que às vezes a gente tem contato com esse conteúdo e fala, meu Deus, está tudo errado, eu preciso mudar tudo e não dá. Não, né? É Ah, calma e vamos fazendo, né? É importante eu ter essa direção. E um pouquinho que eu fizer já vai ter efeito, já vai ser importante, né? Porque senão a gente fica assim com essa imagem, não, tem que ser tudo diferente, tá tudo ruim, tá tudo errado. Não, não é assim, E né? É um ainda, e processo. ainda, e ainda a mãe traz, né, diante disso que você acabou de falar, uma culpa, Sim, né? Tô fazendo tudo errado, sim, então eu me sinto sim, culpada, não tô sendo uma boa mãe, aí pronto. Aí, isso. Aí a criança vai sentir essa culpa, vai reagir a isso, começa a bola de neve, isso. Nossa, foi né? maravilhoso você trazer isso, viu, Murilo? Muito Que bom mesmo. bom, que bom. Muito bom. Sim, Eu fico acho que traz contente também. leveza, né? Traz leveza, assim, Sim, né? sim, Não tá que tudo bom. errado, é possível. Sim, claro, claro. E é um Perfeito. pouquinho, né? Um passinho de cada vez. Isso Aham. dá muito resultado. Murilo, e Né? como é que Que as bom. pessoas fazem para te encontrar? Você atende em São João da Boa Vista e Campinas, é isso? Isso. Ah, Costumo atender nessas duas cidades, São João da Boa Vista e Campinas, né? Interior de São Paulo. Mas agora, nesse momento aí da pandemia, eu estou fazendo atendimentos por vídeo, né? Por questão ah, do vírus. Então dá para ampliar um pouco esse atendimento aí para outras cidades, outras regiões, não tem problema. É, aí a mesma secretária da Andréia, a gente compartilha, né? Do Dr. Michael, que é a Silvia, aí dá para agendar consulta, da enfim. Casa Aurum, né? Isso, da Casa Auro. Aham. Esse Instagram meu aí é um Instagram de fotografia, que eu gosto de fotografia. Então eu não tenho um Instagram médico, assim, né? Aham. Mas depois eu posso passar o contato da Silvia, se alguém tiver interesse, enfim, Ah, a dá pra gente gente coloca da passar. Casa Aurum também, Isso, né? é o mesmo, é o mesmo. Tá. E me fala um pouquinho dos seus atendimentos. Você atende crianças, só crianças, crianças pequenas, como é Não. que é? Ah, Então, na verdade, né, os meus atendimentos são bastante diversificados. Então, eu atendo bastante crianças, sim, atendo de todas as idades. Eu já atendi criança aí de 2 meses, de alguns dias de vida, até idoso de 92 anos, sabe? Então, é bem diversificado nessa questão da idade. Por eu ter essa formação na psicologia, tem uma ênfase aí na questão da saúde mental, então tem casos em terapia, em psicoterapia, mas eu tento trazer esse atendimento mais integral, né? Tenho conhecimento da nutrologia, enfim, que eu tento
associar e ir direcionando de acordo com a necessidade de cada um. Mas também atendo bastante crianças, né? Isso também é muito presente. Inclusive, antes da pandemia, né, que agora não dá, em psicoterapia mesmo, em ludoterapia com crianças, né? Mas é claro, com essa visão da antroposofia ampliada, do trabalho com a família, com os pais, né? Perfeito. Mas todas as idades acaba vindo e a gente trabalha. Ai, que bom. Eu coloquei aqui, gente, o telefone da Casa Aurum, tá? Então, eu coloquei aqui para que vocês possam ter o telefone, né? E Uhum, aí, de repente, tem o doutor Murilo Bovo, que atende lá, então, né? Que está aqui com a uhum, gente nesse momento. sim, A doutora Andréia, que é psiquiatra e médica aham. antroposófica. E o doutor Michael também. A especialidade E dele é ele tem a formação na medicina de família e comunidade e família. também na geriatria. Isso, eu Ele lembrava atua disso. bastante na geriatria também, né? Uhum. Além, claro, da medicina antroposófica, que dá isso Aham. também da Ai, que formação. ótimo. Ô, Murilo, Sim. mais alguma coisa que você queira colocar aí para o nosso público? Vocês querem fazer Eu acho mais que alguma pergunta? hum, Todo mundo agradecendo bastante, viu, sua presença. Ramushi, você acabou de entrar aqui, assiste essa live, você vai adorar. Tem tudo a ver com a forma como você vem educando o Rafa, tá? Então, depois uhum, assiste com calma essa live que você vai gostar muito. Doutor que Murilo, bom, muito que bom. obrigada, então, por sua presença aqui conosco. Foi um prazer Uhum, enorme. Eu acho que trouxe, assim, bastante esclarecimento, né? Eu já uhum, vou acionar todas as minhas clientes que já me perguntaram e que eu sabia que não uhum, seria possível estarem aqui com a gente nesse horário, né? sim. Então, já vou disparar esse link dessa live para todas elas. Realmente um Uhum, conteúdo assim muito rico, muito esclarecedor. Muito obrigada por sua sim, presença aqui com a gente. sim. Quem sabe a gente se vê numa próxima vez, né? Sim, As sim. portas estão abertas, né? A Andrea já Tá, esteve comigo legal. aqui 3 vezes, né? Então, assim, a Ah, gente precisa, né, é, equalizar essa. Nós estamos devendo duas para a Andrea, hein? Temos ah mais lá, é. duas. Sim, sim. Muito obrigada, Mas, viu? Um excelente dia para é, você. Obrigada a vocês que estiveram aqui conosco. Essa live ficará gravada aqui no nosso IGTV e depois também ela vai para o nosso canal do YouTube. Lá no canal do YouTube, nós temos com essa live de hoje 92 lives. olha, que maravilha. Por aqui Muito já bom. passaram assim diversos profissionais, né, da área da transpessoal, de Sounds Healing, de Enneagrama, muitos profissionais assim fantásticos, né? Então tem um conteúdo voltado para o autoconhecimento e para o autodesenvolvimento riquíssimo, né? Então acessa lá o nosso canal no Reprogramando Hábitos. E nesse final de semana nós teremos no sábado e no domingo o Reprogramando Hábitos online e ao vivo. Então, eu não sei como é que estão as inscrições, se ainda tem inscrições. Se tiver, deve ter assim pouquíssimas inscrições. Então, vem com a gente reprogramar hábitos. E Murilo, Uhum. muito obrigada mais uma vez, querido. Sim, eu que agradeço pela oportunidade de trazer essa mensagem. Que bom. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.